Olá, amigos da TV Justiça! Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e da TV Justiça. Meu nome é André Barros, sou professor de Direito Civil e na aula de hoje iremos tratar de um assunto interessantíssimo para quem está prestando exame de ordem ou concursos públicos. Iremos tratar sobre os direitos da personalidade. Professor, mas dá para falar sobre todos os temas de direitos da personalidade? Certamente, é óbvio que não é mesmo, meus amigos? Mas nós iremos apenas na aula de hoje fazer uma introdução. Iremos a problemática da conceituação dos direitos da personalidade e quais são os seus principais aspectos. Como vocês já sabem, o nosso programa ele é sempre dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, iremos expor o tema da aula de hoje, que é a introdução aos direitos da personalidade. No segundo bloco, pergunte ao professor, responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. E por fim, no terceiro e último bloco, X da questão, analisaremos 2 questões de exame de ordem anteriores. Vamos ao tema do dia? Introdução aos direitos da personalidade. Esse é o nosso tema de hoje. Um tema interessantíssimo, um tema importantíssimo para quem está prestando exame de ordem e para quem está prestando concurso público. Sobretudo porque o tema foi introduzido no Código Civil de 2002, um capítulo específico, capítulo esse que não existia no Código Civil de 16. E aí, o que são os direitos da personalidade? Esse é um dos maiores problemas enfrentados pelos nossos alunos hoje em dia. Professor, eu sempre tenho dúvida se eu estou diante de um direito, se esse direito é um direito da personalidade ou é um direito patrimonial. Como é que eu conceituo os direitos da personalidade? Direitos da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa de defender tudo que lhe é próprio, com exceção do seu patrimônio. Então imagine, o direito de você defender a sua própria vida é a defesa do seu patrimônio? Não, é um direito da personalidade. A defesa do seu nome, a defesa da sua honra, a defesa da sua imagem, você está defendendo tudo que lhe é próprio, você não está defendendo o seu patrimônio. Um dos maiores autores sobre o tema direitos da personalidade, sem dúvida alguma no nosso país, foi Rubens Simões de França. E Rubens Simões de França deixou uma lição valiosíssima para os estudantes, para os operadores do direito. Quando você estiver com dúvida se você está diante ou não de um direito da personalidade, observe, você está protegendo a integridade de uma pessoa? Olha só que interessante. Toda vez que você estiver protegendo a integridade física, moral ou intelectual de um ser humano, dizia Rubens Simões de França, você está diante de um direito da personalidade. Professor, não entendi. Olha como a ideia é bem simples. Quando você está defendendo o seu direito à vida, você está defendendo a sua integridade? Sim. Em que aspecto? Integridade física. Quando eu defendo o meu direito à vida, sem dúvida alguma, estou defendendo o meu direito à integridade física. Quando nós falamos que o embrião humano, ele tem direito à vida, ele tem direito a uma gestação saudável, estamos tratando do quê? De direitos da personalidade, defender a integridade física. Quando falamos que uma pessoa tem direito à honra, tem direito ao seu nome, nós estamos falando de que integridade? Da sua integridade moral. E por fim, quando defendemos os direitos de uma pessoa com relação à sua produção artística, científica, literária, nós também então, estamos defendendo a integridade do ser humano, a sua integridade intelectual. Então, olha como é bem precisa a lição de Rubens Simões de França. Estou diante de um direito que protege a minha integridade em qualquer um desses 3 aspectos, físico, moral e intelectual, estou diante de um direito da personalidade. Muito cuidado apenas com um detalhe. Não confunda direitos da personalidade com personalidade jurídica. Personalidade jurídica é a aptidão que todo ser humano tem para ser titular de direitos e deveres. Olha só que interessante. É justamente a personalidade que nos possibilita sermos sujeitos de direitos. O que diferencia as pessoas das coisas? A lição número 1 do direito civil. Pessoas são sujeitos de direitos. Podem ser titulares de direitos, podem ser possuidores, podem ser credores, podem ser proprietários, podem participar como sujeitos ativos e passivos das relações jurídicas. E as coisas? Coisas não.
coisas não têm personalidade jurídica, não podem ser, portanto, titulares de direitos. As coisas, os bens, são apenas objeto de direitos. Ficou bem claro? Coisas não podem ser tratadas como pessoas, pessoas não podem ser tratadas como coisas. Por quê? Porque um tem personalidade jurídica, as pessoas têm personalidade jurídica e as coisas não possuem personalidade jurídica. Só que cuidado, olha a ideia de personalidade jurídica. É a aptidão genérica para ser titular de direitos. Eu não limitei a um tipo de direito, então cuidado. Quando nós falamos que uma pessoa tem personalidade jurídica, isso significa que ela tem aptidão tanto para ser titular de direitos patrimoniais, então ser o proprietário de uma casa, ser o posse de um bem, ter direito sobre alguma quantia, como também titular de direitos extrapatrimoniais, os direitos da personalidade. Ficou bem claro então a lição? Direitos da personalidade é uma coisa, personalidade jurídica é outra. Personalidade jurídica é a qualidade que temos por sermos pessoas. Direitos da personalidade é um dos direitos que nós podemos ser titulares, além dos direitos patrimoniais. E aí vem a grande questão. Professor, por que tanto se fala hoje em dia sobre direitos da personalidade? Esse já não é um tema batido, professor, no direito civil? A resposta que eu diria para vocês é com certeza não. Aliás, o estudo dos direitos da personalidade é recente na história da humanidade. Quando nós pegamos alguns autores, em alguns livros, algumas obras jurídicas, é comum ser feita uma referência de que a origem dos direitos da personalidade estaria no direito romano, com a acta nuriar, ou no direito grego, com a dic categorias. Só que cuidado, na verdade existiam sim ações no passado, na antiguidade, com o objetivo de proteger a honra, a dignidade de uma pessoa, mas eram ações pontuais. Não existia uma construção dogmática, uma construção da doutrina, dos estudiosos do direito em si, de direitos, de uma categoria específica de direitos, que não se confundiam com os direitos patrimoniais. O grande boom, vamos dizer assim, a respeito da matéria na humanidade, decorreu de um evento não tão feliz, aliás, muito pelo contrário, um episódio trágico na história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Foi justamente em razão da Segunda Guerra Mundial que os operadores do direito chamaram a atenção e prestaram a atenção no seguinte aspecto: a razão de ser do ordenamento jurídico não poderia ser mais considerado o ter. O que era importante no passado era o ter, não era o que o ser humano era em si, mas sim o que o ser humano tinha. Então as suas posses, as suas propriedades, os seus direitos patrimoniais. Com a Segunda Guerra Mundial, observar a barbárie que foi praticada na Alemanha nazista, com a dizimação dos judeus, dos ciganos, das minorias, dos povos. E o que observaram? Espera aí, está tudo errado. O direito à lei não serve para... O principal objetivo da lei não é proteger o que o ser humano tem. O principal objetivo da lei deve ser proteger o que o ser humano é. Isso revela, esse episódio trágico na história da humanidade, uma mudança de postura, que alguns autores se referem como despatrimonialização do direito civil. O direito civil deixa de ter o foco no patrimônio e passa a ter o foco na pessoa, na dignidade da pessoa humana. Quando você estuda direito constitucional, antes da Segunda Guerra Mundial, praticamente nenhuma Constituição do mundo trazia como base, como princípio base do seu Estado, do Estado que estava sendo promulgada essa Constituição, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana somente foi reconhecida com um valor primordial no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial. Professor, e qual a importância disso? Saber sobre a dignidade da pessoa humana, a construção, a afirmação em si, a concretização desse princípio. Porque a dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral que fundamenta todos os direitos da personalidade. Professor, cláusula geral, eu sei que esse negócio de cláusulas gerais fosse uma exclusividade do direito civil. Não. Cláusula geral é uma interpretação de uma norma jurídica em qualquer área do direito. A dignidade da pessoa humana é uma cláusula geral constitucional que garante e efetiva todos os direitos da personalidade em nosso país. Quando nós falamos que uma pessoa tem